Fala, meu amigo e minha amiga, ó, batida forte, previdenciário na veia. Vem comigo. A gente vai falar agora do parágrafo único do artigo 194 da Constituição. São os princípios objetivos da Seguridade Social. Acompanha aqui, ó. Primeiro, universalidade na cobertura e universalidade no atendimento. Tá lá, tá aí no teu material, com certeza, teu material de apoio. Está lá no artigo 94 da Constituição, no parágrafo único, dizendo o seguinte, que a Seguridade Social ela vai se pautar nestes princípios aqui. E é importante que nesse primeiro momento você visualize e faça uma anotaçãozinha aqui, acima de cobertura, escreva aí, por favor, a expressão riscos sociais. Isso vai te ajudar muito. Puxe uma setinha acima de atendimento e escreva pessoas. Beleza? Isso também vai te auxiliar muito. Então vamos lá. Vamos reler o princípio. Universalidade na cobertura e universalidade no atendimento. Bora traduzir? Criar o maior número imaginável de riscos sociais para que eu possa atender a todas as pessoas. Então, a ideia de universalidade na cobertura e no atendimento é criar todos os riscos e atender a todas as pessoas. É uma ideia bonita, mais uma vez se fez presente aquela carta de boas intenções, que é a Constituição Federal. Gente, dá para eu sair criando risco social? Dá para eu atender a todas as pessoas? Claro que não. Falta dinheiro. Princípio constitucional que fala sobre isso, Vinícius, é o princípio da reserva do possível. Deu para visualizar? Eu deveria criar todos os riscos e o Estado deveria atender a todas as pessoas. Mas na prática, financeiramente não é possível. Então, Vini, fala aí para mim. Pô, beleza, entendi, cara, entendi. Mas se não dá para o Estado criar todos os riscos para atender a todas as pessoas, o que sobra para o Estado, Vini? Sobra o seguinte, a seletividade e a distributividade dos benefícios e dos serviços. Vamos embora traduzir? Selecionar o risco para poder distribuir para aquela pessoa que realmente necessita. Então, de forma prática, direta e objetiva, seletividade e distributividade é uma limitação do princípio da universalidade da cobertura e do atendimento. Já que não dá para universalizar, então o que restou, o que sobrou foi somente o quê? O que sobrou foi somente selecionar o risco necessário para ser criado, para que eu possa distribuir para aquela pessoa que realmente necessita. Então acompanha isso, guarda aí no seu coração, defina isso bem na sua mente e entenda que o princípio da seletividade limita a universalidade. Vamos dar um exemplo prático. Olha só. Universalidade da cobertura e do atendimento. Beleza. Vamos ver o que deu para ser criado? Aposentadoria é benefício? É benefício, foi criado. As pessoas têm direito à aposentadoria? Tem. Todo mundo tem? Não. Então eu precisei selecionar o risco e distribuir só para aquela pessoa que cumpriu os requisitos. Fechou? Tranquilão? Ô Vini, explica melhor aí. Ó, todo pobre no Brasil tem direito a receber do Estado um salário mínimo? Não. Nem todo pobre tem direito de receber um salário mínimo. Mas se eu for hipossuficiente, idoso ou uma pessoa com deficiência, eu vou ter um amparo do Estado? Vai ter um benefício da assistência. Ou seja, eu selecionei o benefício de prestação continuada e criei um requisito objetivo para eu poder distribuir ele para você. Perfeito? Então, na prática, a seletividade é a seleção do risco e a distributividade é a escolha do beneficiário, de quem realmente vai usufruir ou daquele serviço ou daquele benefício. Tranquilidade? Belezão? Fechou? Então vamos lá. Vamos seguir. Uniformidade
e equivalência, olha só, uniformidade e equivalência dos benefícios e dos serviços entre as populações urbanas e as populações rurais. Eita ferro, Vini! Então vamos lá. Ó, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços entre as populações urbanas e as populações rurais. Que baixaria é essa de benefício? Que princípio que eu não estou entendendo? Que princípio doido é esse que eu não estou entendendo, Vini? Olha só. Existia o Fundo de Amparo Assistencial ao Trabalhador Rural, o chamado Fundo Rural. O trabalhador rural trabalhava, contribuía, mas na hora de aposentar ele ganhava meio salário mínimo. O trabalhador rural trabalhava, mas na hora de aposentar ele aposentava com meio salário mínimo. Eita, hein, Vini? Isso é chato, né? É chato. É chato tu ter um trabalhador urbano ganhando um salário mínimo de aposentadoria, eu tenho mínimo, e um trabalhador rural ganhando metade do benefício. Aí não pode. Com a nossa Constituição de 88 e com a introdução desta ideia de Seguridade Social, foi introduzido o princípio da uniformidade e da equivalência, que na prática, ele não quer igualar os benefícios e serviços para as populações urbanas. Ele não igualou nada, cara. Ele apenas estabeleceu dignidade da pessoa humana. Ele apenas cumpriu o que a Constituição determina, que todo mundo tem que ter o mínimo necessário do Estado. Todo mundo tem que partir de um mínimo de dignidade. E o princípio da uniformidade e equivalência, ele trouxe isso. Ele trouxe o mínimo de dignidade. Se eu sou um trabalhador urbano ou se eu sou um trabalhador rural e eu me aposento, eu vou receber, no mínimo, um salário mínimo. Tranquilo? Se eu vou receber um benefício que substitua a minha renda, que substitua o meu salário com contribuição, esse benefício não pode ser inferior a um salário mínimo, seja no centro de São Paulo, seja no centro do Rio, no centro do Paraná, ou seja lá no interior do Acre, ou seja lá no interior de Roraima, de Rondônia. Consegue visualizar? Fechou? Então, eu vou, ou no interior do Rio, no interior de São Paulo, eu vou tornar uniformes e equivalentes, estabelecer um piso, estabelecer um patamar mínimo para benefícios e serviços entre população urbana e rural. E isso de longe, nem de longe, é tornar iguais. Isso é estabelecer dignidade. Tranquilão? Perfeitinho? Vem comigo. Ô Vini, mais um princípio aí, para a gente trocar ideia. Este daqui, eu te peço atenção, ó, para tudo, pega o teu material de apoio, abra o PDF, a gente vai ler junto, abra o PDF, ou abra o artigo 194 da Constituição, vai lá no parágrafo único, vai lá no inciso que fala da diversidade na base do financiamento. A gente vai acompanhar junto aqui o material. Ó, vamos acompanhar juntos o material. Olha só. Olha aí teu PDF. Diversidade na base do financiamento, identificando em rubricas contábeis específicas para cada área. Olha só. As receitas e despesas vinculadas às ações de saúde, previdência e assistência, preservando o caráter contributivo da previdência social. Opa! Diversidade na base do financiamento, identificando em cada rubrica as respectivas ações relacionadas às receitas de previdência, de assistência e de saúde. Opa! Por que eu escrevi aqui Emenda Constitucional 103? Reforma da Previdência, bonitão. Houve uma alteração no texto da Constituição, especificamente em relação ao princípio da diversidade da base do financiamento. Para que haja um maior controle e uma melhor gestão orçamentária e financeira, esse princípio foi, eu considero que ele foi aperfeiçoado.
Ah, a reforma foi má. Tem coisa muito ruim, mas tem algumas coisas que são efetivamente legais. Legais assim, que eu digo de trazerem um resultado positivo. Esse daqui trouxe um maior controle para a gestão orçamentária e financeira do Estado. Deixa eu te mostrar. Antigamente era só a diversidade da base do financiamento. Era um negócio muito genérico, muito aberto. Como assim, Vini? Muito genérico, muito aberto. Como é que pode isso, Vini? O que eu quero te mostrar? Diversidade na base do financiamento. Ou seja, não existe uma única fonte que financia a Seguridade Social. Existem diversas. Trabalhador contribui para a Seguridade? Contribui. Empregador contribui para a Seguridade? Com certeza. O governo tem a sua parcela de contribuição? Claro que tem. Quando eu compro um produto importado, tem quanto? Tem. Quando você vai, por exemplo, para o exterior, volta com o produto, vai incidir contribuição sobre a importação de produtos e serviços. Quando há um leilão da Receita Federal, também tem contribuição para a Seguridade Social. Caramba, Vinícius, tudo vai para... Muita coisa vai para a Seguridade Social. Beleza? Ou seja, não existe uma única fonte que venha financiar a Seguridade. Existem diversas. E esse detalhamento maior do princípio da diversidade visa garantir um controle maior ao destinamento dos recursos. Como agora eu tenho que identificar cada uma das rubricas relacionadas às ações de previdência, assistência e saúde, então, meio que o governo, assim, meio que o gestor público, ele vai ter uma maior limitação para pegar o dinheiro da Seguridade Social e usar para outras áreas. E isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Embora haja, falar hajam é sacanagem, hein? Embora haja diversas bases que venham a financiar a Seguridade Social, eu vou ter que identificar cada uma das rubricas relacionadas às ações de previdência, de assistência e de saúde. Traduzindo, as receitas da Seguridade Social, elas são vinculadas à previdência, à assistência e à saúde. Não existe mais desvinculação das receitas da União, não existe mais DRU com a arrecadação para a Seguridade Social. Tudo que for arrecadado para a previdência, para a assistência ou para a saúde, obrigatória e necessariamente vai ter que ser usado com quem, Vini? Com assistência, com previdência e com saúde. Perfeito? Tranquilo? Então, analisa, faça uma anotação aí no seu material, coloca uma caveirinha, coloca aí a imagem do seu Madruga, coloca aí alguma coisa que te assuste, beleza? E aí, tu identifica que houve alteração da reforma da Previdência aqui. Vamos lá? Então, vamos embora partir. Irredutibilidade no valor dos benefícios. Ô Vini, explica para mim isso daí. Ó, eu até deixei um aquenzinho ali para a gente falar de irredutibilidade. A gente vai aprofundar o conhecimento quando for o assunto irredutibilidade. Daqui a pouco a gente vai ali para o outro ladinho ali do quadro. Ó, irredutibilidade no valor dos benefícios. Primeira questão que eu não admito que você erre. Não admito que você erre. Olha aqui comigo. Ó, seletividade e distributividade dos benefícios e serviços. Beleza? Vamos lá. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços. Beleza? Irredutibilidade no valor somente dos benefícios. Então, essa é uma questão totalmente possível, totalmente factível para cair na tua prova. Por quê, Vini? Porque, olha só, a irredutibilidade no valor dos benefícios, ela não se relaciona a uma irredutibilidade no valor de serviços. Traduz para mim, Vinícius. Serviços são redutíveis sobre o aspecto do artigo 194. É claro que isso é uma ideia que não é trabalhada pela doutrina, mas a gente estabelece que a irredutibilidade só se relaciona aos benefícios. Vai cair na tua prova assim, a seguinte questão. É princípio objetivo da Seguridade Social a irredutibilidade no valor dos benefícios e dos serviços.
e você vai dizer que está errada esta questão. Beleza? Perfeito? A irredutibilidade, ela só se relaciona ao valor dos benefícios e não dos serviços. Tranquilo? Mas explica para mim, Vini, o que quer dizer o princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios? Quer dizer o seguinte, eu tenho que preservar o valor dos benefícios. E quando eu estou falando de benefício da Previdência, eu tenho que preservar o valor real. Porque no artigo 201 está escrito que eu preservo o valor real dos benefícios previdenciários. Agora, se eu tenho um benefício da assistência, se eu tenho um benefício da saúde, eu admito a preservação do valor, mas não sou obrigado a preservar o valor real. Vem aqui comigo devagarzinho, daqui a pouco a gente vai voltar, hein? Tu não me abandona, não. A gente vai voltar nesse quadro aqui. Vem aqui comigo rapidinho para a gente trocar essa ideia aqui. Irredutibilidade. Artigo 201 da Constituição. A irredutibilidade, quando está relacionada à Previdência, ela tem que estar relacionada ao valor real. Bora traduzir? Além de não reduzir, o valor dos benefícios ele tem que ser reajustado. Perfeito? Para que eu preserve o valor real. Porque de um ano para outro, o preço das coisas não aumenta? Então, se tu ganha um valor de aposentadoria em 2020, em 2021 vai dar para comprar as mesmas coisas? Não. Para que seja de fato preservado o valor real dos benefícios previdenciários, o Estado entende que tem que ser garantido a aplicabilidade do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o clássico INPC. Beleza? Ô Vini, caramba, que legal. Índice Nacional de Preços ao Consumidor, variação do preço das coisas. O preço das coisas vai variar. E o valor dos benefícios tem que seguir essa variação positiva. Claro, se subiu, tem que subir. Se desceu, não vai descer, vai preservar ali o valor real do benefício previdenciário. Então, se eu tive um INPC de 6%, eu vou ter que garantir um reajuste para os benefícios previdenciários de pelo menos 6%, para preservar o valor real. Ô Vini, e se eu tiver um benefício excluindo o BPC-LOAS, excluindo, que ele sempre vai ser de quanto? Um salário mínimo, para sempre. Mas se eu tiver qualquer outro benefício concedido pela assistência social, qualquer outro benefício concedido pela saúde, obrigatoriamente eu tenho que aplicar o INPC? Não. Tu tem que reajustar. Mas tu até pode reajustar num valor abaixo do INPC. E isso é reajustamento pelo seu valor o quê? Nominal. Tu não precisa preservar o valor real. Tu aumenta, tu majora, mas tu não precisa atingir o patamar de valor real. O valor que você der de aumento tá válido. Foi isso que disse o STF. Porque a Constituição não se manifestou, não falou nada sobre os benefícios de assistência de saúde. Então, o STF, após ser provocado, ele falou, já que a Constituição não falou nada, então vamos lá, a gente vai garantir um reajustamento, mas como a Constituição não falou nada, a gente garante o reajustamento pelo valor nominal e não necessariamente pelo valor real. É importante você guardar isso aí no coração. Tranquilo? Volta aqui comigo. Venha aqui comigo. Bem devagarzinho, deixe-me beber o meu copo d'água, como diria o parceiro. Para a gente seguir o jogo aqui. Vamos embora lá. Olha só. Acompanhe aqui comigo. Ó, caráter democrático e descentralizado. Caráter democrático e descentralizado. Beleza? Fechou? Caráter democrático e descentralizado. Não precisa apagar não, tranquilo. Caráter democrático e descentralizado. E a gente vai partir ali para o outro ladinho ali do quadro para a gente falar da gestão dos órgãos colegiados da Seguridade Social. Olha como é que eu sou de... Olha como é que o Vinícius assim, fica muito concentrado. A Luísa, com toda a educação, fez assim para mim. Tipo, ela pergunta, pô, Vinícius, quer que alguém apague o quadro? Só que eu não identifiquei esse sinal. Eu achei que ela estava me dando até logo. Olha que animal, cara. O que ela vai falar assim pra mim? Ela me perguntou, você quer? Não, não precisa apagar não, tranquilo. Eu achei que ela estava me dando até logo, dei até logo pra ela também. É um animal, cara. A gente tá aqui no mesmo espaço físico. Eu tô dando até logo aqui pra Luiz. É um cabeção. Vem comigo aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha só. Gente,
A gestão dos órgãos colegiados da Seguridade Social, ela é uma gestão quadripartite. Que é isso, Vini? Ela é uma gestão quadripartite, onde eu tenho uma figura do trabalhador, do empregador, do aposentado e do governo. Opa! Gestão quadripartite. Por quê, Vini? Ela não é centralizada no governo federal. Ela é democrática e ela é descentralizada. Eu tenho 4 representatividades na gestão dos órgãos colegiados. Pô, Vini, não estou entendendo nada que você está falando. Está falando para mim aí. Ó, deixa eu te dar um papo bem simplesão, para facilitar a tua vida. Existem os órgãos colegiados. Conselho Nacional de Previdência Social, Conselho Nacional de Assistência Social, que são os órgãos que a gente vai trabalhar no nosso edital. O Conselho Nacional de Previdência, lá no CNPS, vai ser discutido o futuro da Previdência Social no Brasil. O futuro da Previdência é discutido ali. Então, esse órgão colegiado se reúne para discutir cálculos futuros, projeções futuras, para visualizar se a Previdência hoje vai se sustentar. E se a Previdência amanhã, ela também vai ser sustentável. Consegue fechar? É importante pra caramba, meu parceiro, tu ter esse tipo de análise. Então, visualiza aqui comigo, ó. A gestão dos órgãos colegiados, ela é quadripartite. Ou seja, eu tenho trabalhador, empregador, aposentado e o governo. É uma gestão, o Conselho Nacional de Previdência vai ter representante dos trabalhadores, vai ter representante do empregador, do aposentado e do governo. Inclusive, quando a gente estudar a Lei 8213, aqui eu estou falando da Constituição, quando você estiver lendo a Lei 8213, ainda vai ter mais um carinha aqui, aposentado e pensionista, na composição do CNPS. Mas quando a pergunta da prova vier assim, a gestão dos órgãos colegiados, tu vai responder que ela é quadripartite. Porque eu tenho trabalhador, empregador, aposentado e o governo. Se a pergunta for, qual é a composição do CNPS? Aí a gente vai dizer, tem trabalhador, empregador, aposentado e o governo, mas junto ao aposentado tem a representatividade ali também do pensionista. Mas a gente só vai trabalhar isso estudando a Lei 8213, trabalhando a composição do Conselho Nacional de Previdência. Beleza? Fechado? Então, visualize esse trem aí bem direto, bem objetivo, para a gente seguir o jogo. Então, a gestão dos órgãos colegiados, ela não é tripartite, bipartite, tríplice. Tríplice é o custeio, porque quem contribui é o trabalhador, empregador e o governo. Aposentado não contribui. Então, o custeio é tríplice. Agora, a gestão dos órgãos colegiados, ela é quadripartite. Venha comigo aqui com o seu amigo para a gente trocar essa ideia. Vamos lá, vamos seguir aqui. Ô Vini, o último princípio aqui, objetivo que a gente precisa trabalhar é a equidade na participação em custeio. Equidade na participação em custeio. Bora trabalhar. O que isso quer dizer, Vini, na prática, assim, de forma bem objetiva. Trabalhe objetivamente aí para mim esse princípio. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Porque equidade é garantir justiça, cara. É tratar os iguais com igualdade e tratar os desiguais com desigualdade. Quanto mais eu ganho, mais eu contribuo. Quanto menos eu recebo, menos eu contribuo na Seguridade Social. Então, equidade na participação em custeio, traduzindo a leitura desse princípio, é garantir justiça no custeio, é garantir justiça no financiamento da Seguridade Social. É por isso que eu vou atualizar para vocês as novas alíquotas da Seguridade Social. A gente vai trazer, tem a alíquota de 7,5%, tem a alíquota de 9%, tem a alíquota de 12% e tem a alíquota de 14%, trazidas pela Emenda Constitucional 103, a famigerada reforma da Previdência. Se eu ganho até um salário mínimo, se eu ganho um pouquinho, eu vou contribuir com 7,5%. Se eu ganho até o teto da Previdência, eu ganho quase o teto da Previdência, que se a gente ganha o teto da Previdência, está pagando 14%. Então a gente vai variar a nossa contribuição. Pode ser de 7,5%, pode ser de 9%,
pode ser de 11% ou pode ser de 14%. Ou seja, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, ela vai variar de acordo com o que eu receber efetivamente. Perfeito? Tranquilo? Então analisa. Equidade na participação em custeio, Vini. Quanto mais eu ganho, mais eu contribuo. Quanto menos eu ganho, menos eu contribuo, menos eu financio a Seguridade Social. Mas deixa eu te dar mais um exemplo, para fechar esse bloco e para fechar a ideia de equidade na participação em custeio. Deixa eu te dar esse exemplo assim, bem diretão, para que você analise aqui comigo. Olha só, vamos pensar junto, Ó, tem uma alíquota que a gente vai trabalhar no momento oportuno, que é a alíquota que incide sobre o risco de acidente de trabalho. É a alíquota do RAT, risco de acidente de trabalho. Ou seja, quanto mais acidentes de trabalho tiver na empresa, a empresa paga mais dessa alíquota. Quanto menos acidentes de trabalho houver na empresa, essa empresa paga menos. E isso é o que, Vini? É justiça na hora de custear, de financiar a Seguridade Social. Porque quanto mais o empregador se preocupar com a saúde do funcionário, menos ele paga, menos ele sente no bolso. Quanto menos ele se preocupar, toda hora morre alguém na empresa, toda hora tem um acidentado. Quanto menos ele se preocupar, mais ele vai pagar. E isso é justiça na hora de financiar a Seguridade Social. Ou seja, decora o macete mnemônico aqui, ó, os UTS, para tu decorar as primeiras letras de cada um dos princípios objetivos da Seguridade Social. Decora. E aí tu dispõe, Vini, qual é a melhor técnica para eu estudar? Bundinha, cadeirinha. Essa é a melhor. Bundinha, cadeirinha. Sentar e estudar. Segunda melhor técnica, ensinar alguém. Beleza? Segunda melhor técnica. Tenta identificar o que eu acabei de falar para você e explicar para aquele teu parceirinho mais devagarzinho, que está assistindo e não está entendendo nada, beleza? Tenta ensinar, tu vai aprender pra caramba. Ô Vini, dá uma outra forma aí, praticar aquilo que você está estudando. Opa, como é que eu pratico? Eu, concurseiro. Escreve só os UTS. Escreve. Aí, ao longo dos dias, quando tu for lendo a Constituição, tu vai tentando escrever sozinho. Universalidade na cobertura e no atendimento. Aí tu vai tentando seletividade e distributividade, tu vai sozinho escrevendo. Uniformidade e equivalência. Diversidade na base do financiamento. Cara, quando tu menos esperar, tu já está escrevendo tudo sozinho, tu já está com tudo na cabeça, tu já decorou, tu já está montando quadro top, tu já está tirando onda na legislação previdenciária. Está até dando aula, beleza? Só não vem pro Alfa, deixa o Alfa aqui comigo. Belezão? Fechou? Então, ó, vamos juntos, até após a posse, me chama pro teu churrasco da posse, eu adoraria receber uma camisa do Flamengo depois que você passar. Sou o professor Vinícius Rodrigues, beijo grande, guarda no coração, daqui a pouco a gente volta.